Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou um conjunto de alertas críticos ligados ao ecossistema Red Hat de gerenciamento de clusters Kubernetes. O destaque é a CVE 2026666794, no componente Cluster Proxy Add-on do Multicluster Engine. A descrição pública diz que um atacante não autenticado, se alcançar a rota exposta ao usuário, pode burlar a autenticação e autorização manipulando segmentos de caminho, e então encaminhar requisições para serviços arbitrários em clusters gerenciados. No mesmo recorte, duas CVEs no CERT V2, operador descrevem excesso de privilégio, manipulação de recursos customizados, montagem de segredos e risco de comprometimento amplo do cluster. Tese central. As CVEs publicadas hoje mostram que em Kubernetes Multicluster, o plano de gerenciamento vira superfície crítica quando o proxy, operador de busca e permissões de serviço carregam confiança demais. Pergunta dramática: se uma rota de gerenciamento ou um operador com privilégios excessivos falha, quantos clusters deixam de ser ilhas separadas e passam a ser uma única zona de impacto? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, sequência de URL, prova de conceito, exploit ou instrução operacional que facilite abuso. O objetivo é separar fato de incerteza, explicar por que a superfície multicluster é sensível, e transformar o alerta em decisões práticas, inventário, correção, redução de exposição, revisão de hack, logs e validação controlada. Vamos ao contexto. Kubernetes não é mais apenas um cluster isolado. Em muitas empresas ele virou uma malha de ambientes. Produção, homologação, times diferentes, regiões diferentes, clusters em nuvem, clusters locais, plataformas OpenShift e ferramentas centrais de administração. Para tornar isso operável, surgem componentes de gerenciamento multicluster. Eles ajudam a descobrir recursos, aplicar políticas, coletar informação e operar vários ambientes por uma interface comum. Essa conveniência cria uma pergunta difícil: o que acontece quando a ferramenta que enxerga muitos clusters tem uma falha? Em um serviço comum, a vulnerabilidade pode ficar limitada a uma aplicação. Em um plano de gerenciamento, o blast radius pode atravessar fronteiras. O risco não depende apenas da severidade da CVE, depende de qual componente é alcançável, quais permissões ele tem, quais clusters ele administra e quais dados internos conseguem ser vistos por meio dele. O primeiro fato confirmado vem da NVD para a CVE 2026666794. A falha está no Cluster Proxy Add-on do Multicluster Engine for Kubernetes. Segundo a descrição pública, um atacante não autenticado que consiga acessar a rota voltada ao usuário pode contornar checagens de autenticação e autorização. A consequência descrita é séria: proxy de requisições para serviços arbitrários em qualquer cluster gerenciado, com potencial de acesso não autorizado a serviços internos, divulgação de informação ou compromisso posterior do ambiente. A classificação pública inclui severidade crítica com pontuação CVSS 9.3, e a fraqueza associada aparece como CWE 918, normalmente ligada a Server-Side Request Forgery. Para a defesa, o detalhe importante não é aprender a explorar, é entender o padrão. Quando um componente autorizado a falar com serviços internos aceita uma requisição externa mal validada, ele pode se tornar intermediário involuntário para alcançar alvos que nunca deveriam estar expostos diretamente. O segundo fato confirmado é a CVE 2026-70496, no CERT V2, operador. A NVD diz que o cluster role do operador tem permissões equivalentes a administrador de cluster. A descrição menciona a capacidade de impersonar outras entidades, escrever configurações de hack, aprovar certificate signing requests e gerenciar manifest work. Em linguagem de risco, um componente feito para uma função específica pode carregar poderes muito além do necessário. Quando esse tipo de permissão é abusado ou encadeado com outra falha, a escalada deixa de ser local e passa a ser administrativa. O terceiro fato confirmado é a CVE 2026-71470, também no CERT V2, operador. A descrição pública diz que um usuário privilegiado, especificamente alguém capaz de editar custom resources, poderia manipular campos como image override, argumentos e variáveis de ambiente sem validação adequada. O resultado descrito inclui montar segredos arbitrários no ambiente do container de busca ou substituir a imagem por uma controlada pelo atacante. A própria descrição alerta para a escalada de privilégio e possível comprometimento total devido às permissões extensas da Service Account. A linha do tempo importa. As 3 entradas aparecem publicadas em 19 de agosto de 2026, dentro da janela operacional deste relatório. A CVE do Cluster Proxy foi publicada às 18 horas UTC.
A CVE de manipulação no CERT V2, operador apareceu antes, às 17h20 UTC, e a CVE de cluster role excessivo veio às 19h17 UTC. O conjunto aponta para um tema único. A camada de gerenciamento Kubernetes precisa ser tratada como infraestrutura de alta criticidade, não como painel administrativo secundário. O que sabemos e o que não sabemos? Sabemos que a NVD lista descrições, severidades, fraquezas e referências para Red Hat Customer Portal e Bugzilla. Sabemos que a CISA-KEV foi consultada como fallback de exploração conhecida. Neste relatório, não estamos afirmando exploração ativa, campanha em andamento, vítimas brasileiras, vazamento confirmado ou uso por grupo específico. Também não estamos afirmando quais versões exatas estão corrigidas para cada ambiente, porque isso deve ser validado no advisory da Red Hat, no errata aplicável e no inventário de cada instalação. Agora, por que isso é relevante para equipes no Brasil e fora dele? Porque ambientes Kubernetes multicluster frequentemente hospedam sistemas internos, apps de dados, esteiras de deploy, observabilidade, bancos auxiliares, pipelines de inteligência artificial, painéis administrativos e integrações com identidade corporativa. Mesmo quando um serviço não está exposto à internet, ele pode ser alcançável por uma camada de gerenciamento. Se essa camada vira proxy indevido ou opera com rack amplo demais, o isolamento esperado entre clusters e namespaces pode ser reduzido. Aqui existe um ângulo real de inteligência artificial, mas sem forçar a barra. As CVEs não são falhas de modelo, prompt injection ou jailbreak. O ponto de inteligência artificial é operacional. Muitas empresas estão levando agentes copilotos internos, busca corporativa, notebooks e pipelines de machine learning para Kubernetes. Esses sistemas costumam depender de segredos, volumes, tokens, índices de documentos e permissões de serviço. Se o plano de gerenciamento de clusters permite acesso indevido a serviços internos ou montagem de segredos, uma aplicação de inteligência artificial pode vazar dados não por erro do modelo, mas por falha na plataforma onde roda. Essa distinção é essencial. Segurança de inteligência artificial empresarial não começa só no prompt. Começa no inventário, na identidade, no hack, no isolamento de rede, na política de imagens, no controle de segredos e nos logs. Um copiloto interno pode obedecer perfeitamente suas regras de segurança e ainda assim ficar exposto se o cluster que hospeda a aplicação permitir leitura indevida de segredos ou tráfego não autorizado por uma rota de gerenciamento. O impacto defensivo deve ser priorizado em 3 grupos. Primeiro, organizações que usam Red Hat Multicluster Engine, Advanced Cluster Management ou componentes relacionados em OpenShift e Kubernetes. Segundo, ambientes onde rotas de gerenciamento, consoles, apps de proxy ou add-ons têm exposição além de uma rede administrativa restrita. Terceiro, clusters com workloads sensíveis, dados pessoais, financeiros, saúde, propriedade intelectual, 6CD, segredos de nuvem, repositórios e aplicações internas de inteligência artificial. O que muda hoje? A primeira ação é inventário. Confirme se o Multicluster Engine e o Cluster Proxy Add-on estão instalados. Liste quais hubs administram quais clusters. Identifique rotas externas, ingressos gateways, balanceadores, DNS público e regras de firewall associadas. Um componente vulnerável, mas inacessível fora da rede administrativa, não tem o mesmo risco de um componente exposto amplamente, mas ambos precisam de correção e validação. A segunda ação é correção. Consulte os advisorias da Red Hat para cada CVE, aplique erratas, atualize operadores, imagens e pacotes conforme a matriz do seu ambiente. Depois valide rollout real, versão declarada não basta. Confira pods reiniciados, digests de imagem em execução, operadores em estado saudável e clusters gerenciados sincronizados. Em Kubernetes, uma atualização parcial pode deixar uma réplica antiga servindo tráfego. A terceira ação é reduzir exposição enquanto o patch é aplicado. Restrinja rotas de gerenciamento a redes administrativas, VPNs ou controles de identidade fortes. Revise políticas de ingress, WAF, proxies corporativos e regras de firewall. Não coloque interfaces de gerenciamento multicluster no mesmo tratamento de uma aplicação web comum. Se a rota existe para administrar clusters, ela deve ter controles proporcionais ao impacto de administrar clusters. A quarta ação é revisar hack e contas de serviço. Para o CERT V2 Operator, a mensagem defensiva é clara. Permissões equivalentes a cluster admin em componentes operacionais aumentam o impacto de qualquer falha. Compare permissões reais com necessidade funcional, procure impersonation, escrita de hack, aprovação de CSR, gestão de manifest work e acesso a segredos. Onde o advisory orientar ajuste ou atualização, priorize.
Onde houver permissões customizadas herdadas, revise com ainda mais cuidado. A quinta ação é proteger segredos e imagens. A CVE 2026-71470 chama atenção para campos de Custom Resource, Image Override, argumentos e variáveis de ambiente. Defensivamente, isso pede política de admissão, validação de imagens permitidas, assinatura ou alolist de registries. Controle sobre quem edita CRS sensíveis e alerta para montagens inesperadas de segredos em pods do operador. Quem pode alterar o que roda no operador talvez possa alterar o alcance da plataforma inteira. A sexta ação é caça em logs, sem tutorial ofensivo. Procure acessos incomuns a rotas de cluster proxy, caminhos anômalos, diferenças entre usuário autenticado e serviço acessado, requisições para serviços internos fora do padrão, mudanças recentes em custom resources do CERT V2, operator, alterações de hack, aprovações inesperadas de CSR, criação de manifest work fora de janela de mudança e pods de busca reiniciados com imagem ou variáveis divergentes. Preserve logs de borda e logs do Kubernetes antes que rotação apague sinais. A sétima ação é validação controlada. Em ambiente próprio e autorizado, equipes podem testar se rotas administrativas estão inacessíveis de redes indevidas, se patches estão aplicados, se políticas de admissão bloqueiam imagens não aprovadas e se editores de CR não conseguem modificar campos perigosos. O objetivo do teste é confirmar bloqueio e evidência defensiva, não reproduzir exploração. Para a liderança, a decisão é tratar este alerta como risco de plataforma. Não é apenas mais uma CVE isolada em aplicação. O tema envolve proxy entre clusters, permissões administrativas e operador com acesso sensível. Se sua organização centraliza muitos clusters em um hub, a pergunta não é só qual cluster está vulnerável. A pergunta é qual caminho de gerenciamento conecta todos eles e quais dados esse caminho consegue alcançar. Para equipes que ainda não usam esse stack, o aprendizado permanece. Toda plataforma multicluster precisa de limites explícitos, rede administrativa separada, menor privilégio, auditoria de operadores, inventário de rotas, política para imagens, controle de segredos e simulações defensivas. A arquitetura deve assumir que um componente de gerenciamento pode falhar e, mesmo assim, impedir que uma falha vire acesso amplo a tudo. Checklist final. Confirme o uso de Red Hat Multicluster Engine, Advanced Cluster Management, Cluster Proxy Add-on e CERT V2, Operator. 2. Leia os advisorias da Red Hat ligados a CVES 66.794, 70.496 e 71.470. 3. Aplique patches e valide pods de GES e operadores. 4. Restrinja rotas de gerenciamento. 5. Revise hack, impersonation CSR, manifest work e acesso a segredos. 6. Monitore logs de proxy, Kubernetes e mudanças em custom resources. 7. Inclua workloads de inteligência artificial e dados sensíveis na priorização, porque eles herdam a segurança da plataforma. A resposta para a pergunta dramática é esta: clusters deixam de ser ilhas quando o plano de gerenciamento tem poder para atravessá-los. As CVEs de hoje mostram que proxy, operador e hack precisam ser defendidos como fronteiras críticas. Não há necessidade de pânico, mas há urgência de inventário, correção e redução de exposição. Esse foi o Cyber Report, cibersegurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que muda agora.